Então, a gente vai falar do nosso tema de organização, planejamento e execução para falar de rotina de estudos, trazendo aqui a temática da produtividade e da aprendizagem. Aqui eu vou te apresentar as ferramentas. Para começar, vamos usar esse esqueminha para entender aqui uma coisa importante. Quando você é um estudante e você é um estudante desorganizado, como é que funciona isso aqui? Você tem um monte de coisa para fazer e você não sabe exatamente o que fazer, em que sequência, como fazer, você não sabe quais são as suas prioridades. Ou seja, você estuda sem foco, você apenas vai estudando, você vai fazendo o que tem que fazer e acaba muitas vezes não tendo um resultado, que você queria. Agora, quando você pensa nessa bagunça toda e começa a falar em organização, o que a organização vai fazer? Ela vai te dar clareza sobre algumas coisas. Então, você pega essa bagunça e começa a organizar. Essa bagunça que você organiza vai ser o quê? Vai ser a sua rotina de estudos, certo? Quando você organiza a bagunça da tua vida e coloca tudo em ordem, você começa a criar rotinas. E aí você vai ter uma rotina de estudos, uma rotina pessoal, uma rotina familiar, e todas elas vão andar em harmonia. Por quê? Porque você tem clareza sobre o que você quer fazer. Uma vez que você tenha organização e cria uma rotina, você pode partir para o planejamento. No planejamento, o que acontece? Você pega tudo que você organizou e começa a articular o que é que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois. Você articula suas metas, você cria e traça um caminho a seguir. Isso vai afetar a sua produtividade. Você vai fazer mais coisas em menos tempo. Você vai ter mais resultado com menos esforço. Por quê? O planejamento vai te poupar muita dor de cabeça. E aí você vai saber exatamente o que fazer, em que sequência, porque agora você consegue ter um objetivo na mira. Então esse é um ponto específico. Quem planeja e organiza consegue fazer isso em função de objetivos e metas a serem cumpridas. Então, se aqui no final eu tenho um objetivo, que pode ser passar de ano, aprender um conteúdo, passar no vestibular, seja lá o que for, esse objetivo ele é organizado em metas. Quando eu vou tracejando as minhas metas, eu sei onde eu vou chegar. Diferente de quem está aqui. Quem é desorganizado não tem muita noção do que está fazendo. E aí, sem foco, você nem consegue perceber os seus objetivos. E no final, nós temos o quê? Do planejamento, nós vamos para a execução. A execução significa o quê? Que você botou a mão na massa, que você percorreu o caminho, que você fez o que tinha que fazer. E o legal da execução, a partir do momento que você começa a fazer as coisas que você planejou, a partir do momento que você começa a cumprir as metas que você estabeleceu, você começa a colocar o elemento de motivação no meio do percurso. Muita gente que estuda aqui de forma desorganizada diz que não tem motivação. Por quê? Porque a motivação é o motivo que te leva à ação, é o motivo que faz você fazer aquilo que você está fazendo. E você só vai ter motivação se você perceber resultados. Então, na medida que você planeja e executa e vai passando etapa por etapa e vendo resultados, você vai se motivando. E aí você vai e vê mais resultados. E você vai se motivando. E você continua fazendo o que tem que fazer, vai vendo resultados, você percebe o seu avanço e vai se motivando, até que você consegue criar uma condição de execução e ação que leva você a alcançar o seu objetivo. Então é muito importante pensar em organização, planejamento e execução para você chegar nisso aqui, que é o seu objetivo, certo? O seu objetivo na escola pode ser passar de ano, conseguir boas notas, pode ser aprender todos os conteúdos, que seria o objetivo ideal, certo? É você trabalhar com aprendizagem, com metas de aprendizagem e não com metas de nota. Mas as notas fazem parte, então você pode desejar como objetivo passar bem de ano, sem ficar de recuperação em nada. Se você estiver no terceiro ano, teu objetivo pode ser passar no vestibular, entrar naquele curso dos seus sonhos. Para isso tudo acontecer, você precisa cumprir metas, você precisa executar um plano que foi planejado, um planejamento que partiu de uma organização que arrumou a bagunça, certo? Então, para você fazer tudo isso, eu vou te apresentar aqui
algumas ferramentas. Bom, a primeira ferramenta que eu recomendaria para você é isso aqui, certo? O que é isso aqui? Isso aqui é uma planilha que tem os dias da semana e nessa planilha você pode estabelecer os seus horários e as suas atividades. Com isso aqui, você consegue organizar a sua rotina. Então, só para a gente estabelecer aqui algumas métricas, por exemplo, digamos que segunda-feira você tem aula e você coloca aqui que você tem aula de 7h30 até mais ou menos, digamos que aqui seja 12h30, certo? O que significa isso? Que aqui você tem aula. Então, você estabelece uma rotina e organiza a sua rotina. Digamos que você tenha aula na segunda-feira de biologia. Você tem 2 tempos de biologia, na sequência, um tempo de geografia, daí você tem 2 tempos de matemática e mais um tempo de português, por exemplo, certo? Se isso aqui é a sua rotina de aula, aqui, depois da aula, você vai almoçar, vai para casa, vai fazer alguma coisa. E aí, qual é a tua obrigação? Qual é o plano? Se você sabe que daqui para frente você tem, digamos, algum horário livre, você pode estabelecer que das 15 horas, por exemplo, até as 17h30, você vai estudar. E aí, se esse aqui vai ser o seu horário de estudo, como é que ele vai acontecer? Como é que ele vai funcionar? Você vai estabelecer o plano, você vai estabelecer a meta. Qual é a meta do seu dia? A meta é chegar em casa e estudar as matérias do dia. Lembra? Aula dada é aula estudada. Então, nesse espaço aqui dedicado ao estudo, o que é que você vai estudar? Você vai estudar biologia, geografia, matemática e português. E aí, se você tem um plano, digamos que você está no 3º ano e você vai prestar vestibular para medicina, provavelmente, para você vai existir um peso maior nas disciplinas de biologia e matemática. Então, se você tivesse que escolher aqui o teu horário de estudo e o tempo que você ia gastar para cada matéria, provavelmente você ia fazer o quê? Você iria priorizar o teu tempo estudando biologia e matemática e reduzir o tempo de estudo de geografia e português. Você não ia deixar de estudar ninguém, entende? Mas você iria dar uma prioridade para certas matérias que para você talvez fossem mais importantes. Ou não, de repente você está no 1º ano e você acha que biologia e matemática são matérias mais difíceis, elas te dão mais trabalho. Então você vai estudar por mais tempo as matérias que te dão mais trabalho. Mas o fato é, você precisa botar no papel qual é o teu horário de aula, qual é o teu horário livre para estudar, qual é o teu horário que você tem obrigações de casa para cumprir, qual é o horário que você acorda, qual é o horário que você dorme e etc. A partir do momento que você começa a estabelecer aqui algumas métricas de organização e rotina, você consegue perceber o quê? Os horários que você tem. E aí você começa a perceber, por exemplo, que todo dia de tarde você tem uma faixa de horário aqui e que de repente lá de noite você tem um finalzinho de noite livre também. Então você já pode estabelecer o quê? Que você vai para a aula de manhã, que de tarde você vai estudar e que de noite você vai fazer revisão. Então naquela dinâmica de aula dada é aula estudada, você consegue organizar uma métrica de aula, estudo e revisão, certo? Então, olha só, aqui no material do curso você vai ter acesso a esse planejamento completo, certo? Ele vai simular aqui a rotina de alguém que esteja no ensino médio, tanto faz se é no 1º, no 2º, no 3º ano. A ideia é que aqui você vai ter o quê? Uma rotina de aulas na escola que leva a uma rotina depois de estudo e revisão. Então, vamos imaginar aqui essa pessoa pensando aqui na terça-feira dela. Terça-feira, essa pessoa acorda, depois que ela acorda, né, ela desperta, organiza suas coisas e vai para a escola. Lá ela vai ter aula de história, química e filosofia. Então, o que nós temos aqui? Nós temos já uma primeira parte da rotina matinal dela. Ela vai ter aula de 7h30 a 12h30. E aí, digamos que na rotina dela, ela chega em casa e até às 3 horas da tarde ela vai ter a rotina pessoal, que envolve almoçar, de repente lavar a louça, descansar um pouco, arrumar o quarto, alguma coisa assim. E diz aqui que a rotina dessa pessoa, a partir das 3 horas até as 5h30, envolve uma rotina de estudos. O que ela vai fazer? Ela vai estudar história, química e filosofia. Por quê? Porque foram as aulas que essa pessoa teve. Então, guarda isso. Se você teve aula na escola, quando você for estudar, você vai estudar os conteúdos das aulas que você teve na escola.
Então, se esse aluno teve aula de História, Química e Filosofia de manhã, de tarde, em casa ou na biblioteca, ele vai ter que estudar História, Química e Filosofia. Por quê? Porque essas foram as matérias do dia. E qual é o conteúdo que essa pessoa vai estudar? Ela vai estudar o conteúdo dessa aula. Se nessa aula de História, essa pessoa teve aula sobre o Brasil, no período Brasil-Colônia, no começo do Brasil-Colônia, ela vai estudar esse momento. Se aqui a pessoa teve aula sobre estequiometria, aqui ela vai estudar estequiometria de química. Se aqui a pessoa teve aula sobre Hegel, ele vai estudar Hegel, que foi o conteúdo de filosofia. Então, aula dada é aula estudada. O conteúdo do dia é o estudo do dia. E aí, na sequência, esse aluno tem de 5h30 até as 8, de novo, um horário de rotina pessoal. Aqui pode ser o horário que essa pessoa vai fazer atividade física, ou que ela fica com a família, ou que ela sai para fazer alguma coisa, enfim, ela vai fazer as coisas da vida dela. Só que depois ela vai ter aqui uma outra rotina. Essa outra rotina, que vai de 8 até as 10, é uma rotina que envolve o quê? Revisão de fixação e ajustes. O que é uma revisão? A revisão, ela é uma continuação do seu estudo que você fez. Então, se hoje é terça-feira e ela tem aqui um quadro de revisão para cumprir, o que é que essa pessoa vai revisar? Ela vai revisar o que ela estudou ontem. Então, repara, lá na segunda-feira, essa pessoa teve matemática, português e biologia. Esses foram os elementos da manhã na segunda-feira. Aula dada é aula estudada. Então, você tem aula e você estuda no mesmo dia. O que você faz no dia seguinte? Você revisa. Então, olha a sequência. Aula, estudo, no outro dia, revisão. Terça-feira, aula, estudo, no outro dia, revisão. Então, toda vez que tiver uma revisão para fazer, você vai olhar para o que você estudou ontem, certo? Por isso, inclusive, você vai perceber que na segunda-feira não tem revisão. Por que não tem revisão aqui? Porque ontem foi domingo e essa pessoa não teve aula domingo, ela não estudou domingo. Então, aqui na segunda-feira à noite, ela vai usar esse horário que ela teria aqui disponível para fazer alguma outra coisa, para fazer treinamento e aprofundamento de conteúdos importantes. E aí, nota também o seguinte, terça-feira, quarta, todos os dias que tem revisão, a gente tem um pedacinho do horário destinado também a fazer ajustes. O que seriam esses ajustes? O ajuste, nesse caso aqui, seria você fazer ajustes e pesquisas de conteúdos que você já estudou, ou seja, é um reforço de revisão que precisa ser colocado em dia. É matéria atrasada, é tirar dúvida, é fazer mais exercício, é terminar alguma coisa da escola, enfim, é uma espécie de revisão, só que com outro roteiro, certo? E aí o que você tem aqui então? Uma dinâmica de rotina, onde você tem a rotina da pessoa em que você vê que de manhã ela tem aula, de tarde ela estuda, de noite ela revisa. Essa é a rotina. O planejamento entra aqui, entre saber o que é que eu vou estudar e o que é que eu vou revisar. A execução entra no quê? Entra em botar a mão na massa. E aí, quando você executa, é importante você usar outro instrumento. Eu vou te mostrar aqui o checklist. Tá? Bom, então vamos lá. Olha só. Primeiro a gente falou da planilha, em que você vai começar a colocar a sua rotina. Aqui você vai roteirizar a sua rotina de escola, de vida e qualquer outra coisa. Eu te mostrei aqui, por exemplo, uma rotina completa que vai de segunda a domingo, com todas as considerações que você já viu em outras aulas. E aí, o que eu posso fazer na sequência? A gente pode utilizar isso aqui. Isso aqui é uma planilha de registro que a gente pode chamar de checklist. Basicamente, o que é isso? É uma folha que você vai organizar as suas matérias estudadas. Então, digamos que você teve na segunda-feira aula de biologia. Você vai anotar aqui que você teve aula de biologia. Digamos que o conteúdo que você estudou foi o conteúdo de citoplasma. E aí você teve aquela aula em que você viu o que é uma célula e quais são as organelas do citoplasma. O que você vai fazer? Você vai marcar aqui que você teve aula, certo? Então, se você teve aula, automaticamente o que você vai fazer no mesmo dia? Você vai estudar. Então, se você marcou que você teve essa aula, qual é a tua meta do dia? É você estudar aquele conteúdo daquela disciplina, certo? Se você estudou, o que é que você vai fazer amanhã? Amanhã você vai fazer a sua revisão, certo? Então você vai, no dia seguinte, marcar que você fez a revisão.
E aí você pode organizar aqui uma métrica de roteiro, onde você vai ter o quê? Você vai ter um planejamento em que todo sábado, por exemplo, você vai fazer a revisão dos conteúdos da semana. Então você sabe que se você estudou isso aqui na segunda-feira, lá no sábado você vai ter que estudar esse conteúdo, certo? Digamos que na segunda-feira você também teve aula de química. E lá na aula de química você estudou o modelo do átomo. Então segue a mesma premissa. Aula dada é aula estudada. Estudou num dia, revisou no outro. Revisou nesse dia, joga outra revisão lá para o sábado para você fazer uma retomada dos conteúdos da semana. E assim vai indo. Na medida que você vai estudando e você vai tendo aula, você vai registrando. Aqui você registra as aulas que você teve na escola em relação à disciplina. Aqui você registra quando você teve o conteúdo. Aqui você marca que a aula foi dada pelo professor lá na sua escola. E aqui você vai marcar que você estudou o conteúdo. Se de repente você pular, o que significa isso? Significa que você esqueceu de estudar, que você não teve tempo, que aconteceu algum problema, e aqui você vai ter uma marcação de que tem alguma pendência para resolver. E aí lá na sua rotina de estudos, você vai organizar momentos para isso também. É interessante você deixar, por exemplo, a segunda-feira à noite, ou sábado, ou domingo para organizar material atrasado. Aqui, ó, como tem um buraco, tem um espaço, você sabe que é uma matéria atrasada que você não estudou. E da mesma forma você vai gerenciar o resto. Lembra, se você estudou, no outro dia você revisa. E de repente você estudou e não conseguiu revisar, você também vai deixar em branco para registrar que você fez isso, certo? E aí você tem aqui então uma lacuna a ser preenchida. De repente, lá no sábado, você faz o quê? Você dá conta de revisar esse assunto, você consegue retomar o estudo desse assunto e você consegue botar em dia a revisão desse assunto. E na sequência, você vai terminando as suas demandas, né? Se você terminou o estudo disso aqui no sábado, lá no domingo, no dia seguinte, você revisa o conteúdo e deixa para fazer essa revisão aqui no sábado seguinte. Ou seja, dessa forma, você consegue organizar um roteiro de estudo e revisão. E na medida que você vai revisando os conteúdos novamente, você vai anotando por aqui. Uma forma, por exemplo, de você fazer revisão é revisar resolvendo exercícios. E aí você pode fazer aqui na revisão 3 uma anotação de quantidade de exercícios feitos. Digamos que você fez um exercício sobre citoplasma. Você pode anotar aqui que você fez um exercício. E aí, na sequência, você pode anotar que você fez um exercício, 2 ou 3, sobre átomos, e assim sucessivamente. Na medida que você vai revisando os conteúdos e fazendo atividades, você pode criar, por exemplo, uma marcação com bolinhas para indicar a quantidade de exercícios que você fez, ou que você encontrou em simulados, ou que você encontrou em provas sobre aquele assunto. Você vai perceber, inclusive, o seguinte: certos conteúdos você vai conseguir resolver muitos exercícios, outros nem tanto. O que significa isso? Que certos conteúdos são mais cobrados, são mais relevantes, são mais importantes para você tomar cuidado, certo? Então, essa ferramenta, ela vai servir para quê? Para você registrar o que você andou fazendo e organizar todas as suas métricas, todas as suas metas. Nessa folha, você consegue fazer o quê? Você consegue perceber o que foi que você já fez, o que é que você está fazendo e o que é que você vai fazer. Você consegue ver passado, presente e futuro da mesma forma, no mesmo material. E aí, uma expansão que você pode usar para isso é o checklist completo, que eu também vou disponibilizar para você, que vai funcionar mais ou menos assim, ó. Eu vou entregar para você fazer download aqui no material, um checklist completo com todos os conteúdos do seu ensino médio organizado, em cada disciplina, em partes e com uma sequência lógica de aula. Você pode usar isso aqui para fazer o seu registro, e ao invés de marcar X, que nem eu mostrei aqui, você pode marcar datas, ou seja, você vem aqui e lista uma aula que você teve. Se você teve aula de equação do primeiro grau, por exemplo, a tua obrigação no mesmo dia é fazer o estudo. Então, digamos que aqui você estudou no dia 4 de fevereiro esse conteúdo, porque você teve essa aula no dia 4 de fevereiro. Se você teve essa aula e estudou no dia 4, o que você vai fazer amanhã, no dia 5? Você vai fazer a revisão. E depois, no dia 8, você vai fazer uma revisão da semana. E se você teve aula e estudou no dia 4, você pode estabelecer que dali um mês, mais ou menos, você vai fazer outra revisão.
Então, você pode criar aqui um critério de revisão espaçada, onde você vai fazer o quê? Você vai ter o estudo baseado na sua aula, uma revisão do dia seguinte, que você vai organizar, uma revisão dos conteúdos da semana e depois aqui uma revisão dos conteúdos do mês que passou. Então, você consegue fazer o quê? Organizar sua métrica de aulas estudadas, estudos revisados, revisões semanais e revisões mensais. Você pode fazer o que com isso? Você pode depois codificar e marcar para indicar o que é que você já fez. Quando chegar no dia 5, sabendo que você tem uma revisão para fazer, você pode marcar simplesmente que você fez isso. Depois, quando chegar no dia 8, que você tem a revisão semanal para fazer, você marca que fez. E na sequência, você vai organizando as revisões que você fez. Criando esse código, você consegue visualizar todo o seu passado, seu presente e seu futuro. E consegue gerenciar a execução e o estudo de cada uma das matérias, de cada uma das disciplinas. Então, para botar ordem em tudo isso, você vai ter acesso aqui dentro do curso ao download desse material, dessa planilha em branco para você imprimir. Você vai ter uma planilha como essa de exemplo para você trabalhar, e eu vou também disponibilizar uma planilha dessa em Excel, totalmente editável para você organizar o seu horário se você quiser. Junto desse material também você vai ter isso aqui, que é a nossa planilha de registro de conteúdos, e esse aqui, que é o checklist completo de todos os conteúdos do seu ensino médio. Aqui você vai ter todas as matérias de todas as disciplinas, tudo organizado numa sequência lógica para saber o que estudar e em que sequência. Na medida em que você vai tendo aula na sua escola, você vai marcando os conteúdos que foram vistos. E aí você vai registrando e organizando as suas datas de estudo. Com isso tudo aqui, não tem erro. Você vai conseguir cumprir todas as etapas de organização, planejamento e execução.